Bom dia, devocional diária, dia 2, dia 2 de junho de 2023. Quero deixar aqui uma frase de início para iniciar essa devocional, primeiramente agradecendo a Deus por este momento e esse privilégio, e dizer que tudo pode ser mudado pela oração. A oração deve ser a nossa primeira reação, não o nosso último recurso. Por isso há necessidade de nós permanecermos em oração. Ore, confie, espere, agradeça a Deus por cada dia, por cada momento diante de nós colocado no decorrer de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente, agradecendo a Deus e não deixando também de agradecer a você principalmente, que está sempre aí comigo. Eu não quero citar nomes porque eu conheço, já falei. Vocês sabem que para mim citar nomes de agradecer, eu fico meio que constrangido por não dizer o seu nome, onde você é muito especial. Você é um ser importante para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente, não somente a sua vida, assim também como toda a sua família, seus projetos, sonhos, trabalho e aquilo que Deus tem concedido a você a cada dia de vida. Amém? Deus abençoe grandiosamente, trazendo as mais ricas e copiosas bênçãos para essa nova semana, hoje, segundo dia do mês, segundo dia da primeira semana do mês de junho, onde temos de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, a primeira semana nós tiramos para a oração, onde estamos ali de portas abertas toda a primeira semana do mês. De 7 às 8 horas temos o nosso período de oração. Caso você queira estar ali participando conosco também das orações, querendo deixar o seu pedido e estar ali apresentando a Deus a sua causa, como foi a frase que eu deixei aqui iniciando, aí eu quero reforçar e lhe convidar, você desejando nos fazer uma visita. Nós servimos ao Senhor, Primeira Igreja Batista em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica, ponto de referência, Pracinha Central. É a praça central onde tem um posto policial, porém inativo. Ali chegando você verá a Primeira Igreja Batista. Você pode chegar, você vai ser muito bem recebido, amém? E ainda ouvir a palavra do Senhor para o nosso elevo espiritual, onde você sairá dali completamente alimentado. Digo isso porque tenho sido alimentado, e junto com cada irmão que está ali, com cada servo do Senhor que tem presenciado, que tem se alimentado do mesmo alimento no qual eu me sinto e estou alimentando. Amém? Venha participar também, venha se alimentar conosco dessa maravilhosa e gloriosa palavra do nosso Deus. Esteja conosco, amém? E eu sou Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação, onde pelas manhãs trago a devocional diária. Tendo eu o meu momento de particularidade com Deus, após o meu momento de particularidade com esse Deus, após uma noite, mais uma noite, onde Ele
me concedeu no dia de hoje. Eu posso dizer mais uma noite que Ele tem me concedido. E dizer assim como até aqui me ajudou o Senhor. E então até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está sempre nos ajudando. Por isso a necessidade. Então tudo pode ser mudado, meu amigo, pela oração. É uma grande verdade. Tudo pode ser mudado pela oração. Pela nossa intimidade com esse Deus, o Deus Criador. Ontem o testemunho do amado irmão Carlos na igreja, onde recebe uma recarga elétrica de há 30 anos atrás. Ele veio ontem dizendo e como o Senhor o tem sustentado. E foi uma descarga elétrica onde ele perdeu praticamente, ficou paralisado. Mas ele lembrou daquelas palavras e só disse isso, a oração. Não precisa de você procurar falar coisas bonitas para Deus. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você diga com sinceridade de coração o que você está sentindo, o que você está recebendo, ou o que você tem recebido, ou o que você precisa, sendo Ele sabedor, mas Ele quer saber de você. Nós não sabemos orar, é uma grande verdade, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que foi com os servos, que foi apóstolo Paulo, os grandes apóstolos, apóstolo Pedro, ali estava Jesus com ele, e ele enviando o Espírito Santo, ele certamente já usou e usa, e tem usado, e vai continuar usando até o dia em que ele voltar. Até o dia em que ele voltar. E ele está voltando. Por isso, se você encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você. Volte para Jesus antes que Ele volte. Volte para Jesus antes que Ele volte. Ele tem o melhor para você. Ele tem uma bênção separada para você. A bênção, uma bênção sem medida. Bênçãos especiais, não só uma bênção, como tem muitas bênçãos, e tem até um hino. Quantas bênçãos diz a contações, preparada divinas mãos. Quantas bênçãos o Senhor tem preparado. Por isso tudo pode ser mudado pela oração. A oração deve ser a nossa primeira reação, não o nosso último recurso. Por isso devemos orar, e ao orarmos, depositarmos em Deus a nossa confiança. E ao depositarmos a nossa confiança nele, vamos esperar e com certeza não esquecer de agradecer por tudo que ele tem feito. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer completamente a você. Você é muito especial, meu amado. Muito especial, minha irmã, meu irmão. Você é ouvinte da palavra do Senhor. Você que dá crédito a essa palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esses somos nós nos dias de hoje. Nós não vemos, mas por depararmos com essa palavra em nossas mãos, por depararmos com essa palavra, nós podemos dizer, somos bem-aventurados. Bem-aventurados, porque temos a certeza de que aquele que cuidou nos mínimos detalhes para que chegasse em nossas mãos esta palavra. Ele é fiel e justo para cuidar de cada um daqueles que são ovelha
do seu pasto, não é? É tão gostoso falar do amor de Deus que a gente fica até meio perdido. Eu digo a gente, eu fico, assim como muitos que têm que arde em teu coração o desejo de estar transmitindo uma palavra de Deus, na certeza de que essa palavra, ela pode encontrar morada. Ela encontrando morada em teu coração, a sua família vai ser beneficiada, porque você vai passar a apresentar diante de Deus. Então, por isso, a necessidade da oração. E hoje, a devocional se encontra em primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 6 e 7. 6 e 7. E vamos ver aqui pelo título, onde vocês sabem que eu gosto de falar isso, os deveres dos anciãos e dos jovens. E humildade e vigilância. O título que se encontra o versículo está assim: os deveres dos anciãos e dos jovens. Quais são? Humildade e vigilância. Agora, olhando para a introdução, nós estamos deparando com um versículo na primeira epístola, é uma carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, universal do apóstolo Pedro. Então nós vamos deparar com uma epístola do apóstolo Pedro. E você pode perguntar, quem foi Pedro? Nós sabemos que Pedro foi aquele homem onde era muito próximo de Jesus, onde teve uma grande experiência, caminhou com Jesus, adquiriu experiência e era um homem que, na verdade, impulsivo, né? Se olharmos pela palavra do Senhor, nós vamos ver que Pedro foi tudo isso. Então, a epístola de Pedro vai dizer que Pedro, o apóstolo Pedro. Eu vou chegar para perto da luz aqui, que eu estou com muita dificuldade de visão. Tenho falado, ontem foi muito difícil para fazer a leitura, mas eu quero fazer a leitura aqui, mostrando a introdução para que você tenha um entendimento de quem foi o Pedro, o apóstolo Pedro aqui na introdução. O apóstolo Pedro foi o mais proeminente discípulo durante o ministério de Jesus. E teve um tremendo impacto na igreja primitiva. Os 12 primeiros capítulos do livro de Atos são dedicados ao seu ministério e ao desenvolvimento da igreja no Oriente, onde ele foi o principal personagem. Paulo o mencionou em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, capítulo 3, 22, 9, versículo 5, 15, versículo 5. Na epístola aos Gálatas, 1:18, 2:7 ao 9 e 11:14, Pedro escreveu 2 livros no Novo Testamento. Essa primeira carta é derivada a 5 províncias romanas da Ásia Menor. A Turquia atual, quer dizer, é a Turquia atual nos dias de hoje, ao norte dos montes Tírios,
Essa epístola foi escrita para encorajar os crentes a suportar a intensa perseguição que prevalecia na região, e a preparar os leitores para os tempos difíceis que viriam. A primeira perseguição global dos cristãos por todo o império não aconteceu antes de 240 anos. Perseguição global dos cristãos por todo o tempo não aconteceu antes de 249 anos depois de Cristo, época do governo do brutal imperador Décio. Mas muitas vezes as perseguições locais eram bastante severas. Uma, em particular, teve lugar no início do século II, no século II, na Bítnia, uma das províncias às quais Pedro escreveu 1 Pedro 1:1. Plínio, governador de Birímia, nossa, tá muito ruim para me ler, meu irmão, enviou uma carta ao imperador romano Trajano em 102 anos de Cristo. Ao imperador romano Trajano em 112 anos antes de Cristo, em que explicou que havia executado pessoas que confessavam ser cristãs. A resposta de Trajano expressou a sua aprovação à política de Plínio, mas o instruiu a liberar os cristãos para anunciarem a sua fé e adorarem os deuses romanos. Como 1 Pedro foi escrita provavelmente nos anos 60 depois de Cristo, a pior perseguição ainda estava por vir. Pedro usou o sofrimento do próprio Jesus como a pedra fundamental da sua exortação. De igual maneira, Pedro aconselhou os crentes a sofrer como cristãos e não como transgressores da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o grande, o saudoso, aquele que deixou o seu grande exemplo a ser seguido, que pode ser seguido por cada um de nós, caso venhamos a dar a Ele a honra, a glória e o louvor que lhe é devido, ao nosso Deus e a Jesus Cristo, o Filho. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 1, no versículo 6 e 7, com o título Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Deixa eu baixar colocar aqui, não está como baixar aqui vai sair os toques das mensagens. A mensagem chega, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por cada uma delas, aquelas que vêm, principalmente desejando-nos um bom dia, a gente recebe e também compartilha. E eu tenho deixado a desejar que não tenho tido tempo, mas o Senhor está preparando uma direita e um tempo maior para poder chegar e estar aí compartilhando, estar nos dialogando aí em nome de Jesus, amém? Olhando para essa palavra, eu fico vendo aqui a orientação do apóstolo Pedro.
no capítulo 5, onde está esse título, eu não vou fazer a leitura completa e vou basear somente nos 2 versículos que é a devocional diária do dia de hoje, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, humilhai-vos. Aqui é uma orientação de como devemos nos proceder, humilhando diante do Senhor. Se tudo pode ser mudado pela oração, e a oração deve ser a nossa primeira reação, não o nosso último recurso, precisamos então estar em constante oração. Se estamos orando, vamos confiar que o Senhor vai nos atender no tempo dele. Temos que deixar isso bem claro, e esse entendimento nosso precisa ser na pessoa bendita do Senhor Jesus, que veio e ao enfrentar tudo o que passou, passar por tudo que passou, ele chega deixando uma orientação para nós, para que nós não venhamos a nos desanimar. Pelo contrário, ele deixa claro: no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão ter aflições. Aí vem o grande apóstolo, o apóstolo Paulo, vem dizendo para nós que muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor de todas elas, o Senhor nos livra. Então, se nós temos aflições, o Senhor Jesus vem nos orientando que nesse mundo nós vamos ter aflições. Encontramos o apóstolo Paulo dizendo que muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor nos livra de todas elas. Cabe a mim e a você entender que as aflições fazem parte das nossas vidas. Precisamos sim, gostaríamos de que não viesse essas aflições, e sim de que viéssemos a termos uma vida completamente, uma vida onde eu estou servindo a Deus, eu estou com Deus e nada tem acontecido, nada vai acontecer, porque eu estou com o Senhor. Por isso, nós vemos aqui a orientação do apóstolo Pedro. Para isso, nós precisamos estar nos humilhando diante do Senhor. Ele orienta: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então aqui ele está nos orientando para nos humilharmos diante da potente mão de Deus, pois Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode, é aquele que tem, é aquele que quer que você venha a ser alcançado pelo nosso Senhor. Ele quer que você venha a ser ali, se entregar a sua vida nas mãos do Senhor, confiar nele e esperar, e não esquecer de continuar agradecendo, e agradecendo, se humilhando diante desse Deus. Embora muitos talvez possam estar até te humilhando, mas aquele que se humilha, aquele que é humilhado, o Senhor o exaltará. Mas aquele que se exalta, o Senhor o deixará. Aquele que se exalta, ele é humilhado. E aquele que é humilhado, o Senhor o exalta. Então, nós fazendo uma comparação, é muito importante nós estarmos nos humilhando diante do Senhor. Embora aqueles que estejam nos humilhando, pensam que não tem alguém que está a nosso favor,
Talvez eles pensem, mas nós temos um que é poderoso e os olhos dele estão em todos os lugares. Por isso ele cuida de você, ele está cuidando de você, você precisa entender, eu preciso entender. Ai de mim se não fosse o Senhor. Davi, ele chega a expressar, se não fosse o Senhor, ai de mim se não fosse o Senhor. Se não for o Senhor, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Por que ele disse isso? Ele fala, se não fosse o Senhor na minha vida, Israel que o diga, não ele mesmo. Mas o povo de Israel, vendo o exemplo deixado pelo servo do Senhor, que foi Davi, Israel é testemunha. Israel está dizendo... Oi, irmã Maria, estou no vídeo aqui, depois eu converso com a irmã, tá? Louvado seja Deus. E então, olhando para essa palavra, olhando desta forma, nos humilhando diante do Senhor e colocando a nossa vida no altar dele, nós vamos entender de que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena estar com o nosso coração aberto, deixando Ele ocupar todo o nosso ser. E estando com todo o nosso ser ocupado, Davi, ele dizendo da forma quando a minha irmã ligou, ele chega, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Então, ele dando testemunho, o povo de Israel, o Israel ali que estava sendo orientado, andava na orientação e via Davi como um servo do Senhor, aquele que tinha uma intimidade com esse Deus, ele chega a dizer, se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Israel que o diga. Eles podem dizer por mim, eu não preciso dizer nada. Eu também não preciso de dizer, eu só sei dizer que se não fosse o Senhor na minha vida, eu hoje não estaria aqui falando para você que talvez hoje está ruim para mim. Hoje eu não estaria aqui dizendo para você o que o Senhor está colocando no meu coração para dizer, para que essa palavra encontre morada no teu coração. Talvez você se encontre afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Saiba de uma coisa, Ele está esperando você, mas há uma necessidade de você se humilhar diante do Senhor. Se humilhe diante da potente mão do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele. Aqui também tem um grande ensinamento que nós nos humilhando, ele começa orientando. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo, ao seu tempo, ele vos exalte. Você está se humilhando. No tempo dele, ele vai te exaltar. Essa é a esperança daquele que serve a Jesus. Não se humilhar esperando e ficar ali, eu estou me humilhando e cobrar de Deus por estar se humilhando diante dele. Não, ele está vendo se está sendo com sinceridade, se você está com todo o teu coração completamente colocando nas mãos do Senhor. Ele está vendo. Então, se você faz isso pensando, não, Senhor, eu estou me humilhando aqui, não adianta nada. Isso é vento que está vindo da parte do inimigo, colocando no seu ouvido para que você não continue
para que você não continue se humilhando diante de Deus. Olhando dessa forma, você vê Jó. Você vê Jó. Sempre trago à mente, não dá para esquecer do exemplo deixado de Jó. Se fosse ali, era para ele ter deixado, porque aquele que estava diante do Senhor, passando pelo que passou, pelo que estava passando, né? Passando pelo que passou, porque estava passando. Louvado seja Deus. Deu para entender? Deu, né? Enrolei não. Não enrolei não. Louvado seja Deus. Então, se ele passou pelo que passou, é porque ele estava passando. E louvado seja Deus por estarmos passando por alguma dificuldade em nossas vidas. Então, essa dificuldade que estamos enfrentando, certamente irão passar. Irão passar. Pois passarão os céus e a terra. Então o que você está passando irá passar também. A alegria, o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Então, tudo isso, nós olhando para a palavra, precisamos entender que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Independente da situação, independente do que você está passando, ou esteja passando, ou já passou, eu quero dizer para você algo muito importante. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Talvez você esteja andando ansioso. E a ansiedade é algo que vem te corroendo por dentro. Ela vem te corroendo de uma maneira que você não consegue se concentrar. De repente você fica de mau humor, ou talvez esteja até mesmo querendo, ou desconta em quem não tem nada a ver com o que você está passando. Você desconta, você está ansioso, fica mal-humorado. Para que isso? Você tem que passar pela prova, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então é dando glória. É difícil? Claro que é. Não é fácil passar pela prova dando glória a Deus. Mas ao olhar para a palavra, nos garantindo que melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio, então vamos esperar que vai passar. Vai passar. E passando, você vai apenas lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você, meu querido. O Senhor está cuidando de você. O Senhor sempre cuidou de você. Ele cuidou nos mínimos detalhes. Ele está cuidando nos mínimos detalhes. Pois Ele é Deus. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele não vai nos dar um fardo maior do que podemos suportar. Esta é uma grande realidade na palavra do nosso Deus. Por isso ele diga: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Muitas vezes nosso orgulho impede que sejamos abençoados. Muitas vezes o nosso orgulho impede que venhamos ser ou que venhamos a desfrutar das bênçãos do Senhor, que sejamos abençoados. Isso é uma realidade, pois existe muitos que têm dentro do seu coração o orgulho. Cheio de toque, tantas coisinhas, e guarda no seu coração. Isso vai te prejudicar, meu irmão. Se você estiver guardando algo, você é uma pessoa orgulhosa e não percebe da pessoa que você é, mas muitos que convivem com você estão vendo isso em você.
embora você não veja, e por você não ver, você não pede ajuda, não olha para Cristo, não esteja olhando para o Senhor, você vai continuar vivendo naquele orgulho. E esse orgulho, sabe o que vai acontecer? Vai levar você para o inferno. Vai levar você ao sofrimento, onde você vai ter consequências. E isso é uma realidade. Por isso a palavra Deus mostra para nós, o apóstolo Paulo também, o grande apóstolo, não brote em vosso coração, deixa eu ver, Efésios 4, olha só para uma orientação, deixa eu ver se é mesmo, se não for, não vou procurar, não brote no vosso coração nenhuma raiz de amargura. 4, aqui está falando, a santidade cristã é exposta nos costumes dos gentios. Não é, aqui não vou achar. Não saia da sua boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para Deus da redenção, para o Deus da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja desde já, seja tirada de entre vós. Aqui está falando, não está do orgulho, mas se nós olharmos com os olhos da ótica de Deus, nós vamos ver algo. Toda amargura, se você é aquela pessoa que vive amargurada, trazendo isso dentro do teu coração, toda amargura, e ira, e cólera, e gritarias, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Isso tem que ser tirado. E só quem pode nos ajudar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo, aquele que nos convence, é aquele que convence o homem do pecado. Então esse Espírito Santo é o único que pode te convencer. É o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui, se você guarda isso em teu coração, você está vivendo em pecado. E todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto ele está pecando. Louvado seja Deus. Perdão, meu irmão, mais uma vez. Então, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e vos entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Louvado seja Deus. Então, falando de orgulho, mostrando que muitas vezes o nosso orgulho impede que sejamos abençoados, nós vamos ver aqui nesse versículo que não gostamos de ser obrigados e não gostamos de perecer, de parecer menor ou menor.
ou menos capaz que alguém, porque queremos sempre ocupar um lugar de honra na mente das pessoas, e isso nos leva a agir com nossa própria força. É uma grande verdade. Há pessoas que gostam de estar no lugar de honra, para receber honra, mas toda honra, toda glória, todo louvor é ao Senhor. É o fundo musical que estamos ouvindo. Louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amados, você que talvez se encontra nesse quadro no qual o Espírito Santo de Deus me colocou em meu coração, e por estar recebendo do Senhor essa orientação e transmitindo para você, espero que você não deixe isso guardado em teu coração. Se você não está tendo olhos para ver, peça, assim como disse Davi, porventura, se houver algum caminho tortuosos dentro de mim, guia-me por caminhos planos. Você não consegue, você não está conseguindo, embora pessoas estão falando com você, ou talvez fale, e você não entende. Talvez as pessoas até se afastam de você. Por quê? Talvez você esteja não deixando uma boa impressão, ou querendo estar, ou se julgando superior àquele com quem você convive, ou àqueles com quem você convive. E muitos não vão ficar perto. Jesus, por onde passava, multidão o seguia, multidões, né? Seguia Jesus. Essa deve ser a nossa vida. Essa deve ser deve ser as nossas atitudes. A atitude de um cristão, de um seguidor de Cristo, não deixando isto para trás. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tenha essa convicção de que o Senhor está cuidando de você. Tenha esta convicção. E como nós não gostamos de ser corrigidos, e não gostamos de parecer menos ou menor, né? Menor ou menos capaz que alguém, porque queremos e sempre ocupar um lugar de honra na mente das pessoas, e isso nos leva a agir com nossa própria força, usando os próprios recursos. Mas quando deixamos Deus agir em nossa vida e reconhecemos que somos menores, que há adversidades, nós somos menores, que há adversidades, o Senhor usa seus recursos para nos exaltar e nos honrar. Esta devocional, no devido tempo, para que seu nome seja glorificado. Mais uma vez, por isso, tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. A oração deve ser a nossa primeira reação.
Aconteceu algo com você que te deixou afligido, te deixou para baixo. Primeira coisa, a oração não deve ser a nossa primeira reação, não o nosso último recurso. Não espere, não use que seu último recurso, que o seu último recurso não venha a ser a oração, e sim o seu primeiro. A primeira reação sua venha a ser. Por isso, ore, confie, espere e agradeça. Aqui eu vou colocar um ponto final, dizendo a você que a oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela é a chave da vitória. Não há como. Há momentos que estamos, a preocupação, a angústia, e muitos, por não suportarem esses momentos angustiantes, e vão surgir muito mais momentos angustiantes pelos quais ou nos quais estamos vivendo. E estamos vivenciando também. Vai surgir. Mas se Deus está no controle da minha vida, se Ele está no controle da sua vida, e se Ele está agindo, ninguém vai impedir, ninguém pode impedir. O que poderá nos fazer o homem? O que poderá nos fazer se estamos habitando no esconderijo do Altíssimo? Se estamos descansando à sombra do Onipotente? Se estamos descansando à sombra do Onipotente? O que pode me fazer o homem? O que pode me fazer aquele que até então não gosta da minha pessoa? Ainda que tente, ainda que faça, pode fazer, pois eu tenho um Deus e esse Deus está agindo em minha vida. E se Ele está agindo na minha e na sua vida, quem vai impedir? Ninguém vai impedir, não pode impedir. Esse é o Deus que estamos servindo. É o Deus que estou servindo. Não podemos tentar a Deus. Não podemos tentar. Não, eu vou pular daqui. Nós vimos exemplo de Jesus depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. É algo que precisamos pensar muito. As tentações, nós não iremos nos conseguir vencê-las. Não vamos conseguir vencê-las se Cristo não estiver habitando em meu coração. E ninguém, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. É Tiago, se não me engano. Diga que é tentado por Deus. Porque ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E sim, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o seduz ou a seduz e o atrai. Nós somos tentados. E se nós cobiçarmos, não é Deus. Não é Deus. Deus te dá o livre-arbítrio. Você pode escolher. Mas escolha estar com Cristo. É o que eu deixo para você nesta manhã, desse dia, segunda-feira,
dia 3, né, do 7, dia 3, não dia 3, dia 2 foi ontem. Dia 3 de junho do ano de 2023. Essa mensagem vai ficar gravada. E de repente, amanhã posso não estar mais aqui. Amanhã eu posso ser chamado, de repente a minha senha está chegando a minha vez e eu posso não estar. Assim como Jesus esteve presente em carne, hoje ele não se encontra em carne, ele se encontra em espírito. E temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar, para nos dirigir. O Senhor Jesus, hoje, ele não está em carne, mas ele se faz presente aí do teu lado, dizendo que todo aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Não por você não estar vendo ele aqui em carne, mas ele disse para você, dizendo, se você chegar até a ele, se você entregar a ele, como é o versículo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no teu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele em todo o tempo tem cuidado de vós. Esse Jesus diz, todo aquele que vinde a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então vá até Jesus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, medo, preocupações, mas confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele irá fazer. E você pode orar ao Senhor, você pode falar com Deus, você pode dizer para ele aquilo que está em teu coração, o que está te afligindo. Pois se a oração deve ser a primeira reação, você pode orar. Então a sua reação deve ser orar ao Senhor. Orar ao Senhor diante da situação. Agora, independente de você estiver passando uma situação onde a sua reação vai ser buscar em Cristo, você também tem a reação. A oração deve ser também a sua reação nos momentos em que você está vivendo com vida, com saúde, você está desfrutando, você está podendo ouvir, você está trabalhando e talvez você não agradece a Deus. Não tem sido a sua reação. Não tem sido. Sua reação, a sua reação deve ser a primeira e não ser o seu último recurso. Amém? E você pode orar ao Senhor então. Você pode orar ao Senhor. Você pode orar ao Senhor. De que forma? Você pode dizer para o Senhor, Pai querido, olhando para essa palavra aqui, eu posso dizer assim, lembrando o versículo, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Então você pode dizer para ele, Pai querido, Deus, porque o Senhor me ensina, Deus, porque Senhor me ensina como ter uma vida feliz. Porque o Senhor me ensina como ter uma vida feliz. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por me ensinar a ter uma vida feliz. Mediante essa palavra, o Senhor, através da sua palavra, me guia para que eu tenha prosperidade, felicidade e honra.
Eu entrego a Ti toda a minha ansiedade. Você pode falar com o Senhor. Eu entrego a Ti toda a minha ansiedade. E peço que o Senhor me ajude a ter humildade, assim como o exemplo de Jesus Cristo, que suportou toda acusação injusta, toda humilhação e toda dor. Mesmo sendo Deus, eu oro. Mesmo sendo Deus, então eu oro em nome de Jesus. É simples assim. Não há necessidade de você estar ali procurando. Eu quero falar isso, quero falar. Você pode falar. Você pode falar, e o Senhor tem todo o tempo. Ele é eterno, Ele é infinito. Ele de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E Ele sendo o mesmo Deus, Ele se faz presente aí onde você se encontra. Finalizando mais uma vez, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aguarde no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não tenha dúvida disso. Não aceite, não se conforme com as acusações do inimigo. Ele veio para acusar. Ele é o acusador. Ele é o seu adversário. Ele é o meu adversário. Se ele é o adversário do nosso Deus, e você estando com o pensamento, com o teu coração desejoso em aprender mais de Deus, ele não vai ser contra você? Ele vai fazer de tudo para que você abandone, que você deixe. Para que você esqueça do que o Senhor disse, que toda a vossa ansiedade que você sendo que você lançou, Ele vai fazer de tudo para que você perca, se afaste, se afunde, se destrua, morra. Porque a missão dele é essa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus te garante, me garante. Porém, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer ter uma vida abundante, meu irmão? Quer ter uma vida abundante? Quer viver na dependência do Senhor? Debaixo da graça, como o apóstolo Paulo, ele diz, a minha graça te basta. O Senhor diz para Paulo, quer viver, quer entender que a graça do Senhor é suficiente para você? Viva na dependência do Senhor. Humilhe-se diante de Deus e tenha consciência que no tempo certo Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Escreve o que estou lhe falando neste momento na orientação do Espírito Santo por uma palavra que se encontra escrita na Bíblia Sagrada, onde o Senhor cuidou nos mínimos detalhes em deixar para que eu e você venhamos a tomarmos posse dela. E tomamos posse dela. Vamos nos esforçar para colocarmos em prática e não sermos apenas ouvintes dessa palavra. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por esse momento, no qual senti a presença do Senhor falando ao meu coração. Espero ter passado para você algo vindo da parte de Deus. E caso você entendeu que foi da parte de Deus,
Deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que essa mensagem, que o que estou trazendo, assim como no Facebook, também mesma coisa, da mesma forma, eles entendam que é bom, que está sendo bom, que está aqui alguém sendo usado por Deus, e eu glorifico a Deus por poder estar sendo este canal, na certeza de que estou sendo canal de bênçãos para a sua vida, embora talvez você não dê crédito, assim como passa aqui, há vários que vêm, iniciam a ver a um pouquinho, no máximo que fica, se ficar 1 minuto é muito. O que você pode fazer? Você não pode obrigar as pessoas, você não pode obrigar. Mas eu estou aqui falando justamente para você que deu crédito a essa palavra. Essa mensagem é para você, não para aqueles que chegaram aqui e ficaram por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Não é para eles. Essa mensagem é para você. Aqueles não estão bem, está tudo bem com eles, não precisam. Eles não estão precisando. Eles não estão precisando neste momento. Mas pode chegar um momento que vai precisar. Aí eles vão recorrer. Eles vão recorrer. E aí? E aí? E aí? Aí vão lembrar. Poxa. Ora por mim. Mas quando está tudo bem, se esquece de Deus. E não foi diferente quando o povo saiu do Egito, não. Quando estava tudo bem, eles estavam glorificando a Deus. Aí quando as coisas apertavam, quando estava tudo bem, eles se afastavam de Deus. E quando as coisas se apertavam, eles voltavam para Deus. E Deus é tão misericordioso que, mesmo Senhor sabendo que não era com sinceridade, que eles iriam voltar novamente a cometer os mesmos erros, o Senhor perdoava. O Senhor perdoava. Mas não quer dizer isso que não é um incentivo para que eu vou viver errando, pedindo perdão, erro, peco, vou lá, peco, tá gostoso o pecado é gostoso, ai que delícia, que boa coisa maravilhosa. Aí depois eu vou lá, ô Senhor, me perdoa. Aí quando é amanhã, você vai de novo. Aí, Senhor, ai me perdoa. Aí você vai amanhã. Aí quando vai amanhã, aí depois no outro dia, você vai de novo. Não brinque com Deus, não. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Quem me conhece aqui sabe. Brinco mesmo. Brinco e tenho muita amizade, respeitando cada um. Agora eu exijo o respeito, porque eu passo o respeito. E eu trato as pessoas da forma que eles gostam de ser tratados. Então, da mesma forma, eu quero ser tratado. Com respeito. Me respeite. Me respeite. Pois eu respeito. Então, a você, que é aquele que ouviu essa mensagem, e estou falando até dessa forma aqui, e da forma que estou falando, é mediante aqueles que querem fazer. Sendo usado pelo inimigo, você vai ter que usar de uma autoridade dada por Deus, onde você se encontra escrito na palavra e vai ter que repreender. Você vai ter que repreender. Ué, qual é a sua? O que está acontecendo? Você está falando isso aí por quê?
Eu já falei aqui a ilustração da serpente, não vou repetir. Louvado seja Deus, está nos vídeos anteriores. Louvado seja Deus. Então não vou conformar, não vou conformar, não vou conformar, pois a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. É a nossa bússola, é o nosso manual. Vamos para o manual, não se esquecendo, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Estive aqui, Senhor, pela manhã, antes de trazer, Senhor, essa devocional, pedindo a Ti para que o Senhor conduzisse pelo Teu Espírito Santo cada palavra, e que cada palavra a vir ser dita possa deparar com este que tem o seu coração quebrantado e contrito, no qual eu tenho pedido a Ti. E sei, Senhor, que muitos são aqueles que, no momento, não estão se sentindo, ou estão se sentindo que não precisam, que está tudo bem, e não tiraram tempo, não reconheceram a Ti. Mesmo assim, Senhor, eu apresento a vida de cada um daqueles que passou por este momento no qual essa palavra estava sendo ministrada, essa devocional. Que o Senhor esteja visitando, que o Teu Espírito Santo, naquele pouquinho que eles ouviram, que Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, trazendo a paz, trazendo saúde, trazendo alegria e, acima de tudo, Pai, que eles possam reconhecer que dependem de Ti e que se estão vivendo, se estão de forma parecendo não estar precisando, mas que eles possam reconhecer de que precisam, assim como eu preciso. E quero me aproximar mais e mais de Ti. Assim com esse meu irmão, visito meu querido e amado irmão Antônio, Antônio Mancida, Francisco. Meu Deus, toma nas Tuas mãos minha irmã Fernanda. Deus, hoje pastora, pela misericórdia do Senhor. Meu Pai querido, toma o meu amado e querido pastor Bruno, os diáconos, José dos Santos e Paulo. Toma, Senhor, cada servo do Senhor, pastor Alexandre, o pastor Hamilton, Pai, no pedido de oração ontem. Deus, esteja alcançando a mãe do diácono Jonas, meu Deus querido, que está lutando, que está passando por esta luta, por uma tempestade, mas ele está ciente que o controle está nas Tuas mãos e que a vontade do Senhor, querendo nós ou não, ela irá ser feita. Mas que venha preparar os nossos corações, ó Deus, para aqueles momentos que parecem não ter saída, que pode até parecer não ter saída, mas a verdade é que há saída, há jeito. Então tudo isso, Deus, eu apresento diante do Senhor, pedindo perdão pelos meus e os nossos pecados. Visita a minha mamãe, Pai, meu irmão, pastor Disseu, meu irmão presbítero Fernando, meu irmão pastor Vicente, meu irmão presbítero Eduardo, minha irmã missionária Elisângela, meu cunhado pastor Robson. Senhor, meu Deus, toma esses nas Tuas mãos, toma minha irmã Silvana, Pai, essa serva do Senhor, toma minhas sobrinhas, Pai, cada um deles e delas,
Visita, meu Deus, as nossas vidas, meus tios, tias, assim como toda a minha parentela, minhas primas, Pai, Elzirinha, Cristina, Lenda, Regina. Oh, meu Deus, a vida do meu primo, Vladimir, Deus, que está passando por um processo meio que delicado, Senhor, mediante a vida em que tinha enquanto a mãe estava com vida e agora isolado por ser uma pessoa, meu Deus querido, reservada, não ter muitas comunicações, por não estar se envolvendo com a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa continuar, Senhor, trabalhando naquele coração. Oh, meu Deus! E todos esses que da mesma forma eu apresento a vida da minha irmã, amiga, e da família, Clemilda, oh, meu Deus, que está passando também por um processo, meu Deus, na sua vida, Senhor, onde já teve pensamentos, até mesmo de tirar a sua própria vida, que esse espírito do inferno, no qual, sem eu perceber, Senhor, eu tive também a ponto de querer fazer, eu cheguei a fazer, mas pela Tua misericórdia o Senhor não permitiu. Mas ela pensou antes, é porque o Senhor está agindo na vida dela. Continue visitando ela, Senhor, e as aflições que ela está passando, Deus, que ela venha entender, e ela está entendendo, ela também está acompanhando, Pai, da mesma forma, a irmã, a Cleide, com toda a família, esposo, filhos, netos, toma nas Tuas mãos, Senhor. O projeto Barnabé que vai ser realizado aqui no nosso ministério, oh, meu Deus, são tantos eventos, meu Deus querido, em nome de Jesus, Pai, o amor incondicional, o Ebenezer, centro de recuperação para dependentes químicos. Oh, Pai, visita cada um ali, cada interno. Por isso eu coloco nas Tuas mãos, Senhor. Eu já apresentei a Ti, Senhor, pela manhã, mas me sentindo impulsionado em falar, não para parecer de forma alguma, porque estou aqui para que o Senhor venha crescer a cada dia na minha vida e que eu venha me ver se diminuindo e que eu venha me diminuir a cada dia para que o Senhor cresça. Abençoa o ministério de louvor, Pai, da nossa igreja e de cada igreja, de cada ministério compromissado com a Tua Palavra. Meu Deus, seja com cada um. Alcança cada servo do Senhor, cada pastor, cada diácono. Oh, meu Deus, toma nas Tuas mãos. Conceda-nos, ó Pai, uma rica e abençoada semana. No doce e precioso nome de Jesus, eu intercedo pela vida do meu sobrinho Mateus, tem me acompanhado também constantemente, ó Deus. Toma a vida dele, Senhor, pelo milagre que o Senhor operou na vida dele. Toma a esposa, mãe do Mateus, que era esposa do meu cunhado, não sei como dizer, mas a Nininha, Pai. Toma ela nas Tuas mãos, toma Poliane, carinho. Meu Deus, que está também cuidando dos filhos, passando, Miguel, Senhor, toma nas Tuas mãos. Eu apresento diante do Senhor. Eu sei que os pedidos são muitos, Senhor. Eu não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho condições de me lembrar de cada um deles. Porque no momento em que vamos falando contigo, vamos recordando por aqueles que estão indecisos,
por aqueles que já se decidiram, estão dando os seus primeiros passos, que eles possam estar recebendo de Ti as forças necessárias para crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Visita minha mãe, eu já coloquei, e cada mamãe, Senhor, neste mundo que aos nossos olhos são enorme, mas o Senhor, por ser um Deus tão grande, tem na palma das tuas mãos. Chega o meu amado e querido irmão pastor Fernando, irmã Fabiana. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pela minha vida, pela minha esposa, pelo processo que o Senhor está tendo, o cuidado que o Senhor está tendo conosco. Obrigado por cada cliente, oh Deus querido, por cada um daqueles que tem depositado na minha pessoa a confiança de poder fazer o melhor. Oh, meu Deus, muito obrigado. Continue usando a minha, as nossas mãos, para fazermos aquilo que lhe é agradável, no nome e por amor de Jesus. Deus abençoe. Forte abraço. Um bom dia. Dia 3 de julho de 2023. Então lembre-se bem, tudo pode ser mudado pela oração. A oração deve ser a primeira reação e não o nosso último recurso. Por isso, ore, confie, espere, agradeça. Amém? Que Deus abençoe rica e grandiosamente. Bom dia.